Oi, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos começar um curso de filosofia e saúde. O propósito deste curso é mostrar, assim, numa linha histórica, os sentidos da saúde, a medicina como era pensada, a saúde do homem, o cuidado do homem, durante a filosofia. O que os autores falaram a respeito? A filosofia, como vocês sabem, ela versa sobre diversos assuntos. Tudo que diz respeito ao homem interessa a filosofia. E no caso da saúde, obviamente, também é um assunto de interesse da filosofia. E nestes vídeos que se seguirão, eu vou gravar aqui aulas acompanhando um material didático que eu desenvolvi alguns anos atrás, que tem o nome Filosofia e Saúde, o conceito de saúde na filosofia ocidental, como a saúde é percebida na filosofia. E nós vamos começar lá de quando começou a filosofia. Então nós vamos ver aqui os pensadores pré-socráticos, primeiramente, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois vamos falar também do cristianismo. E depois do cristianismo a gente entra na Idade Moderna, e aí nós vamos ter uma outra percepção da filosofia, outra percepção também da saúde, e também uma percepção que ainda vigora, e muito, está longe de acabar, que é a percepção mecanicista na Idade Moderna. Então nós vamos falar da modernidade, dos autores da modernidade, sobretudo René Descartes, Francis Bacon, e a concepção de que a medicina ela vai entrar numa visão de pesquisar um dado do homem, um dado bem particular do homem, achando que com isso ela vai entender o homem todo. Então nós hoje somos modernos, nós não estamos mais na medicina antiga que percebia o homem como um todo. A gente sempre percebe o homem como partes. A medicina é desenvolvida em especialidades, é dividida em várias especialidades, e assim nós vamos ter uma medicina altamente especializada, mas cada médico vai olhar uma parte apenas do homem. Basicamente a medicina hoje é isto. Para você dar conta do homem inteiro, você precisa passar por uma junta médica composta de especialistas, cada um em sua área. E é isso que nós temos hoje. Embora haja críticas disso sempre, nós vamos ter crítica da medicina a partir do Schopenhauer, a partir do Rousseau, de uma certa forma, mas é com Schopenhauer, com Nietzsche, com Michel Foucault, que é a filosofia contemporânea, que a gente às vezes chama de pós-moderna, certo? Então nós vamos começar agora o nosso curso falando dos pensadores pré-socráticos. Tem muita coisa ali para a gente olhar. Eles vão dar um sentido que depois migra para dentro da medicina. Nós veremos num capítulo à parte o Hipócrates, e depois nós vamos ver como o Hipócrates ele dá rumo a uma filosofia, por exemplo, de Platão. E o Platão, como a gente sabe, domina toda a Idade Média até chegarmos nos modernos, até chegarmos ali no Tomás de Aquino, que é pré-moderno, e depois nós vamos ter aí a modernidade dominando, certo? Então vamos lá. O primeiro capítulo aí é a filosofia e saúde nos pensadores pré-socráticos. E então nasce a filosofia. A filosofia nasce lá com Tales, há uns 700 anos antes de Cristo. Esta filosofia, ela tem uma pergunta específica. Quando a filosofia surge,
ela não pergunta necessariamente o que é o homem. A questão inaugural da filosofia é uma pergunta: o que é o mundo? Mundo em grego é cosmos. Então essa filosofia vai ser uma cosmologia. Ou então natureza, natura em latim. Então são os filósofos da natureza. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Então a filosofia, ela não faz a pergunta sobre o homem. Por que ela não faz isso? Porque as respostas sobre o homem, as demandas éticas, morais, políticas, educativas, eram dadas pela religião. E a religião era apresentada pelos poetas, como Homero, Hesíodo, Minermo, Safo e vários outros. Então, o que a gente tinha no início era a religião. A religião é muito mais antiga do que a filosofia e fornecia respostas para o homem. Nós veremos mais para frente, por exemplo, que quando as pessoas ficavam doentes, em vez de consultar médicos, consultavam sacerdotes. Isso a gente vai ver lá no Empédocles, eu vou explicar melhor lá. Certo? Então, nós temos então os pensadores da natureza, que são pensadores da cosmologia, são, portanto, cosmólogos. São pensadores da física, então. Física em grego é physis, o que vai trazer, então, uma classificação de físicos para estes primeiros filósofos. Mas não são os físicos modernos, não. É uma física que tem misturado ali a mística, a religião, que ainda eles não conseguem se desvencilhar disso. Embora a filosofia nasça com, assim, pensando preencher lacunas do que era o discurso religioso, certo? O segundo ponto fundamental para esses pensadores é que eles imaginavam um mundo perpétuo, um mundo eterno. O mundo é um dado que sempre esteve aí. Ele não teve origem nem começo, e também não vai ter fim. O mundo sempre vai continuar o mundo. E então, o que eles vão buscar, esses filósofos, é um princípio original ou fundamental desse mundo. Esse princípio eles chamam de arqué, ou physis. Que princípio é este? É aquele que deu princípio ou existência a tudo que há. Então, tudo que existe no mundo teve um primeiro elemento, um elemento que foi causa disso tudo. Mais ou menos como a ideia cristã judaica de que o mundo foi criado por Deus. Então Deus é o primeiro princípio. Aqui, para o grego, o mundo é Deus. O mundo inteiro é divino. O cosmos todo é divino. Então, se o cosmos é divino, ele mesmo se originou. Ele mesmo teve seu início. E esse início é algo que não teve início. Eles vão chamar esse algo de arqué. Ou seja, arqué é antigo, é o que há de mais antigo no mundo. O terceiro ponto que a gente tem que dar uma olhada é que no mundo grego a percepção de natureza era muito diferente da percepção nossa de homens modernos. Então, a concepção para os gregos, ela é concebida no sentido original de realidade primeira e fundamental. Então, o mundo para eles é um universo sagrado, ordenado, harmonioso e belo. E aí toda a vida do homem tinha que ser conformada ao mundo. O mundo é que dava para a gente, assim, os paradigmas éticos. Então nós tínhamos que imitar a natureza. Não necessariamente como nós modernos, que a gente tem que adequar a natureza aos nossos desejos, às nossas necessidades. Não. A medicina também entra nesse negócio. Ou seja, a natureza é boa, é ordeira, é organizada, é harmoniosa. Então a nossa vida tem que se conformar à natureza. Esse é o pensamento do mundo grego antigo.
Por exemplo, o Jean-Pierre Brunet, ele diz assim: aquilo que é primário e persistente em oposição àquilo que é secundário, derivado e transitório. Então, a natureza é aquilo que é primário e que é persistente e que continua existindo porque tem um ordenamento, tem um logos ali que a organiza e a mantém sempre perfeita, né? O princípio unificador é aquilo que garante a sustentação das variedades aparentes do mundo. Então esse princípio unificador é o elemento arqué, né? É uma força erótica que mantém o mundo organizado, né? Esse mundo, então, ele é disposto para a contemplação, né? A teoria grega, né? A palavra teoria, ela significa eu vejo Deus no mundo, né? Ou seja, como o mundo é divino, eu olho para o mundo com olhos de poeta, com olhos de alguém que admira esse mundo. Então o mundo é disposto para a contemplação, porque nele vigora a ordem e vigora também a harmonia. De onde veio o mundo? Lá na mitologia grega, o mundo vem do caos, né? À medida em que o caos vai se transformando em cosmos. A palavra cosmos, ela tem um sentido também de beleza. Por exemplo, a cosmética vem de cosmos, né? É algo belo, algo organizado, algo que vai tendendo sempre para uma harmonia, né? Que é diferente do caos, certo? Já nós modernos, nós temos um pensamento sobre o mundo completamente diferente e péssimo, de uma certa forma. Péssimo assim de que nós quebramos essa sacralidade do mundo, né? Nós percebemos o mundo só no sentido utilitarista, né? A natureza, por exemplo, é algo disposto ao cientista. O cientista questiona esse mundo, né? Ele experimenta o mundo, ele fratura esse mundo tentando desvendar o que há de mais secreto nele, né? Por exemplo, o mundo do cientista é o do laboratório. Você leva a natureza para o laboratório, qualquer dado da natureza para o laboratório. E ali se pesquisa para dizer o que é que constitui esse dado, né? Quais os elementos que ele tem. Como no caso a gente trabalha com moléculas, né, com átomos, né, e dentro do átomo outros elementos, a gente vai vasculhando esse mundo até chegar, por exemplo, na questão da vida, ao DNA. Né? Ou então, num elemento da natureza, a gente pesquisa na química e vai chegando assim, aos elementos, né, que a gente tem naquela tabela periódica que a gente tem. Então, esse é o agir humano do homem moderno. Então, para os modernos, o mundo é um conjunto de forças que se contrastam, como é o caso do Newton, da física de Newton. Então, o mundo é algo que precisa ser domado pelo engenho do homem. O mundo não está pronto, ele precisa ser burilado, ser manipulado pelo homem, para que ele possa servir ao homem. O mundo, no estado natural dele, não é algo ainda utilizável. Ele precisa ser melhorado. Esse é o pensamento do homem moderno. Então o mundo é algo incompleto, que precisa de melhorias. E ao fazer essas melhorias, o homem coloniza o mundo. Um exemplo disso são as leis da física. O que são as leis da física ali do Isaac Newton? São princípios de domesticação e de adestramento do mundo. Então é um princípio utilitarista que a gente tem para olhar o mundo. Então não tem nada mais de contemplação, de teoria, tem a ciência experimental. A gente vai ver melhor isso lá na inauguração da modernidade e depois na continuação dela. Certo? Bom,
Um outro ponto, um quarto ponto que a gente deve também prestar atenção ao falar do início da filosofia é por que primeiro a filosofia tratou do mundo e não necessariamente do homem. De fato, a filosofia começa perguntando o que é o mundo, né, como eu já afirmei. Então, o problema aqui é que há uma oposição entre filosofia e religião. A gente precisa olhar isso. Como eu disse para vocês, a religião é muito mais antiga e também muito mais poderosa do que a filosofia. E ela tinha um discurso dela sobre o mundo. Né? Então são as narrativas míticas, né, que vocês vão encontrar, por exemplo, lá em Hesíodo, em Homero, né, nos poetas. Os poetas é que veiculavam de forma escrita isto, antes da escrita de forma oral, né, de tal forma que aqueles que escreveram escreveram histórias que veiculavam entre o povo. Né, por isso, e muitas vezes recolhiam essas histórias, né, dando narrativas diferenciadas. Isso também pode ser percebido em qualquer mitologia que a gente vê. Né, na mitologia dos orixás, que é muito mais antiga do que a mitologia grega, na mitologia nórdica. Então, a todos aqueles deuses são facetas do mundo, para a gente entender. A filosofia, não, a filosofia ela trabalha com o logos, essencialmente, com a lógica, com o pensamento um pouco radical, e ela vai dizer do mundo, não narrativas míticas. Não é um discurso religioso, embora às vezes haja tendência na filosofia a ser dogmática e se transformar também em religião. Isso é possível. Mas a filosofia surge justamente onde ela acha que tem lacunas nesse discurso religioso. Então, na religião, né, o discurso religioso era feito pelos poetas. Mas aqui é preciso a gente também ter uma ideia desses poetas. Quem são esses poetas? Esses poetas como Homero, Hesíodo, Arquíloco, Miminermo, Safo, são poetas que eram respeitadíssimos. Eram poetas tidos como poetas profetas, equiparados aos profetas lá da Bíblia. Porque o que eles falavam tinha uma recepção respeitosa no povo. Uma recepção assim de um crente, praticamente. Né? E todo mundo queria desses poetas, né, um canto, uma lembrança. Por exemplo, um guerreiro, né, queria ser cantado por um poeta. A poesia, ela conferia uma forma de perenidade à pessoa. Então era uma forma de você se imortalizar. Era isso que a poesia fazia. Né? O filósofo Luc Ferry, o filósofo francês atual, ele diz, né, que as religiões ocupavam o lugar da filosofia. E ocupavam um lugar, né, de forma poderosa. Tanto é que os mitos não morreram, eles continuam. Se vocês derem uma olhada na obra do Platão, o Platão é um dos filósofos que mais acessa a mitologia para explicar algum conceito. Né? Logo ele, né, que pede a censura dos poetas, mas ele faz isso. Todos os livros de Platão têm um mito narrado. Certo? Bom, esses poetas, eles eram na época os educadores do povo. Só que eram doutrinas escritas em forma de versos. A própria filosofia vai ser escrita em forma de versos também. Né? A filosofia de Heráclito, de Parmênides, a filosofia lá do Empédocles. Quando aparece, que são fragmentárias, né, porque sobreviveram só alguns fragmentos, também é escrita em formas de versos. Se a gente atentar para a Bíblia também, a Bíblia judaico-cristã, lá no Novo Testamento, nós temos os primeiros livros escritos em formas de versos. Por exemplo, a criação do mundo ali no Gênesis é escrita em forma de versos. Então, não era prosa. A prosa vem mais tarde.
Então, a filosofia tinha esse condão. Então, as questões do mundo e do homem, lá para os poetas, era uma questão indissociável. E a filosofia é que vai fazer a dissociação, ela vai perguntar essencialmente de mundo. E o mundo era provido pelos deuses e tinha destinos incontornáveis. Na mitologia grega a gente tem as moiras, ou a moiria, que a gente fala. A grande moira é a Nanke, que vocês verão depois lá em Platão. Então, aquilo que era destino de alguém deveria se cumprir. Vai se cumprir de qualquer forma. A filosofia já não trabalha com essa questão de destinação. Ela trabalha com questionamentos daquilo que é o mundo. Então, citando aí, são os poetas Homero, mais uma vez, Hesíodo, Tirteu, Arquíloco, Semônides, Miminervo, Safo, Solon, etc. Um destaque aqui é que há uma poetisa. Poetisa não, a gente não fala hoje poetisa, né? Poetisa seria a esposa do poeta. A gente fala a poeta, né? Uma mulher poeta, que é Safo, né? Que foi depois, né, vilipendiada pelo cristianismo, teve parte de sua obra destruída, mas a gente tem ainda alguns fragmentos. Era uma poeta celebradíssima, respeitadíssima, como todos os outros, né, na cultura grega. Vivia na ilha de Lesbos, tinha poemas de amor dedicados às mulheres, daí ela foi percebida depois como uma das propositoras do lesbianismo, mas é uma poetisa, uma poeta, desculpe, importantíssima. Tinha uma escola de mulheres, que ensinava as mulheres, convivência, e cantava o amor às mulheres também, coisa que para o mundo grego, em determinada época, não era nenhum problema, como não é problema também você ver assim, alguém cantando amor, um homem cantando amor por outro homem, como vocês podem perceber na Ilíada e na Odisseia. Então, a filosofia teria dado um fim às narrativas míticas como portadoras de verdade. Teria, porque quando a filosofia assume certos mitos para explicar causas dela, esses mitos não morreram ainda, ou pelo menos colocados sob suspeita. Ou seja, ainda não é o discurso religioso que tem a totalidade da resposta. Então, a filosofia, movida pelo logos, pela lógica, ela vem, é um discurso que tenta entender e explicar, diferentemente do que a religião fazia. Essencialmente, a filosofia é questionamento. A religião já é aceitamento, é uma reverência diante do mistério. Certo? Então, a religião tratava do problema do homem no campo moral, no campo ético, no campo político, no campo da educação, por exemplo. Para afastar-se de suas soluções, os primeiros filósofos aparentemente afastaram-se também da temática religiosa, que eram essas. Daí, eles fazem opção pelo mundo e não necessariamente pelo homem. Eles vão deixar as questões humanas em elipse. Eu queria mostrar para vocês um helenista famoso, chamado Werner Jäger, que escreveu esse livro aqui, Paideia, a formação do homem grego. É um livro volumoso, editado aqui no Brasil com 1413 páginas. É um livro grande, que vai analisando assim os historiadores gregos, os poetas gregos, e vai dizendo como é que era o sentido da formação desse homem. Eu queria fazer destaque aqui que justamente ali na página 1000, bem na página 1000 mesmo, ali começa isso, na página 1001, tem um capítulo de mais ou menos umas 60 páginas,
que ele diz assim, que é sobre a medicina e a paideia, né? A medicina na formação do homem grego. É um capítulo que merecia ser lido por quem estuda aí alguma área da saúde, né? A medicina como paideia. Então, ele vai tratar de Hipócrates, né, da medicina antiga, que vai durar até o século XVII, aqui da época moderna, né? Ele trata disso. Então, o Wernicke, ele diz o seguinte, aqui neste livro, né? As questões acerca do homem tinham antes um caráter prático, e era o que a religião tentava resolver. As questões dos filósofos da natureza eram de caráter teórico, ou seja, com logos, um discurso filosófico, então eram teoria. Na boca dos poetas profetas, nós tínhamos então uma conduta prática, né? Aquilo que eles narravam a respeito dos deuses, né, que na verdade é o cosmos, a gente deveria seguir e imitar. Na física dos filósofos, nós temos o logos, a razão, o pensamento e já a abstração. Então aqui eram mais questionamentos, questões suspeitas. O caminho preparatório para uma filosofia mais profunda sobre a humanidade do homem vai estar mais à frente. A gente vai ter ali o Sócrates, que vai retornar com o problema do homem, os sofistas também. Então escreve ele um trechinho, né, do Wernicke, neste livro, que diz assim: o problema do homem não foi encarado pelos gregos, a princípio do ponto de vista teórico. Mais tarde, no estudo dos problemas do mundo externo, e particularmente da medicina e da matemática, é que se descobriram intuições do tipo de uma tecné exata, que serviram de modelo para a investigação do homem interior, que é quando Sócrates aparece, né? Sócrates é uma filosofia da introspecção, para se olhar o problema mesmo do mundo. Certo? Então, eu vou apresentar agora, assim, só enunciar mesmo, quais são esses autores que a gente vai dar uma olhada aqui. Primeiro, nós temos o Tales de Mileto, da escola jônica. Depois o Anaximandro, também da cidade de Mileto, e o Anaxímenes, né? O Tales vai propor a água como elemento fundamental, o Anaximandro o ápeiron, em português o indeterminado, ou não determinado, e o Anaxímenes vai propor o ar. Depois nós vamos ter dois filósofos à parte, que eles não são colocados em escola nenhuma. Um deles é o Heráclito. O Heráclito é um filósofo que se estuda à parte, antigo também, que propõe a harmonia dos contrários, ou o fogo. Depois nós temos o Pitágoras, a escola pitagórica, né, lá com Pitágoras. O Pitágoras, ele propõe a origem do mundo, um número que é diferente do nosso número indo-arábico. O número dele é por pontos, né, parecendo peças de dominó. Mas a importância do Pitágoras é que na escola dele ele adota uma religião, uma seita chamada orfismo, que vai mudar para sempre a percepção de homem que a gente tem no Ocidente. Esse homem é um homem composto de um dualismo psicofísico, ou seja, ele tem corpo e alma. Isso é fundamental para o desenvolvimento da filosofia até os dias de hoje, né, com raras exceções de críticas a esse dualismo psicofísico. Depois nós temos em Eleia uma escola que juntou pelo menos 4 autores, né. Primeiro, o Xenófanes, que faz a primeira crítica à religião que a gente conhece. Depois o Parmênides, que é o contrário de Heráclito, um grande filósofo, né, a ponto do Platão ter um livro com o nome dele. O Parmênides vai discutir a questão do ser, né, e junto com Heráclito ele é fundador da lógica e também da ontologia. E o Zênon, que era aluno dele, era discípulo do Parmênides, que traz para a gente, faz nascer a dialética, né? E o Melisso de Samos, que faz a sistematização total
né, do